Olá, graça e paz. Eu queria ler um versículo e um texto muito importante que está no livro de Abacuque, no capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, que diz assim: oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. É um versículo, num capítulo do livro de Abacuque, que tem um contexto histórico muito forte. Abacuque, um dos profetas, declarado profetas menores, não por causa da importância, mas por causa do conteúdo dos seus escritos, ele começa o seu livro num lamento tremendo. Abacuque beirava, ou se já não estava, em uma depressão tremenda quando começa o seu livro. Ele fala no primeiro capítulo, ele diz: olha, o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me ouvirás? Olha só, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Ele estava num contexto histórico onde a perversidade do povo, onde o povo tinha voltado as costas para a religião, tinha voltado as costas para o bom caráter, e muitas crueldades e maldades estavam acontecendo na sua cidade. A nação de Judá estava num declínio espiritual muito terrível. A nação de Judá estava num declínio espiritual, e esse declínio espiritual estava produzindo violência. Quando as pessoas se afastam de Deus, elas se aproximam do mal. Quando as pessoas se afastam do esconderijo do Altíssimo, quando se afastam do Senhor, elas começam a produzir toda sorte de males. E isso provoca uma ira de Deus sobre esses acontecimentos. E o que Abacuque estava vendo e estava sentindo era um momento terrível, onde a sua nação estaria atravessando. Ele fala que a lei se afrouxava. Você pode ver isso no versículo 4 do capítulo 1 do seu livro. E a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Olha só, parece algo escrito por um poeta dos nossos tempos, não é verdade? O que acabamos de ler foi escrito no mínimo há 600 anos antes de Cristo, que nós não temos uma data exata da vida de Abacuque. Sabemos que deveria ser após o reinado de Josias, que foi um dos últimos reis bons que teve em Judá, e antes do exílio da Babilônia. Então, assim, há quantos milhares de anos atrás foi escrito o livro de Abacuque, e demonstra a mesma perversidade, a mesma dificuldade do homem em relação a Deus, em relação ao seu próximo, em relação à natureza, em relação à justiça e à equidade, à verdade e o bem-estar social. Não é? A lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Quantas vezes você não falou isso numa roda de amigos e você não colocou isso num comentário diante de um jornal, na televisão? Quantas vezes você mesmo não pensou sobre esse assunto desta forma, como está escrito por Abacuque? Por quê? Porque as pessoas se afastam de Deus. As pessoas se afastam da verdade do Senhor, procuram a sua própria verdade, procuram o seu próprio meio de entender as coisas. E quando as pessoas procuram a sua própria verdade e o seu próprio meio de fazer com que as coisas aconteçam, tudo que elas fizerem vai ser apenas para o seu próprio bem-estar, nunca pensando no bem-estar do próximo. O bem-estar do próximo pode até acontecer desde que não influencia os meus sonhos, os meus projetos e a minha razão. Assim é o pensamento do homem que se afastou
da verdade de Deus. O versículo 5 ele fala: vede entre os gentios e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizam em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. A coisa era tão feia que se fosse contar o que eles estavam fazendo, ninguém iria acreditar. A coisa era tão terrível que se fossem contar, as pessoas não acreditariam. Como se diz, se não fosse filmado, você não acreditaria. É o que Abacuque está falando, não é? E ele está vendo que os caldeus, né, que eram os babilônios, eles estavam se levantando e iriam ir contra a nação de Judá. E Abacuque sabia que os babilônios que sucederam o reinado assírio eram uma nação terrível. Era uma nação que não tinha pena, não tinha dó. Era uma nação que iria destruir a sua cidade e a sua própria nação de Judá por causa dos erros cometidos por essa nação. E ele gritava a Deus e no seu sentido, no seu pensamento, como as coisas estavam só descambando para a maldade, para a perversidade, o descumprimento das leis e descumprimento das ações a favor do próximo, ele via a iminente destruição da sua cidade por causa do pecado que estava no coração do homem. E ele clama ao Senhor e parece que Deus não estava ouvindo a sua oração, porque as coisas de imediato não aconteciam. As coisas aconteceram tão cruelmente que Deus estava preparando um juízo para Judá, e logo depois demonstra que também estava preparando um juízo para a própria Babilônia, que era um povo terrível, maldoso, impregnado de injustiça e que além disso também era um povo idólatra. Mas Abacuque ele continua clamando ao Senhor. E no capítulo 2 de Abacuque nós vemos que ele está falando, olha, sobre a minha guarda estarei. Ele estava falando que continuaria vigiando, continuaria orando, continuaria perseverando sobre isso, né? E sobre a minha fortaleza apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e que eu responderei quando eu for arguído. Ele estava esperando uma resposta de Deus. Ele mesmo, pensando que Deus não responderia, ele não desistiu. Ele acreditava na justiça e na misericórdia de Deus. E ele fala, olha, eu vou continuar guardando, eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando, eu vou continuar perseverando em esperar a tua resposta. E vou pensar aqui um pouco, vou refletir de quando eu for arguído pelo Senhor, quando o Senhor me perguntar alguma coisa, eu saberei o que eu vou falar, o que eu vou responder. Então, no versículo 2, ele fala, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão ainda é para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Deus então começa a responder a Abacuque no capítulo 2, demonstrando que o final do ímpio não era um final bacana, mas era um final amargoso, que ele julgaria a nação, que ele julgaria as pessoas que agem com injustiça e que não têm o temor do Senhor. Não é uma questão apenas de ofender a Deus, essa é a principal questão, mas também é uma questão de ofender ao próximo, de não dar a mão ao próximo, mas edificar a cidade com sangue, edificar a vida com bens maus ganhos, edificar a vida com a mentira, com a ladruagem, com a safadeza, com a corrupção. Tudo isso vai atrair o juízo de Deus sobre quem aquelas coisas pratica. E é esse tipo de coisa que Deus responde a Abacuque neste momento, responde a Abacuque de uma forma veemente, mas ele fala, olha Abacuque, tudo isso ocorrerá, mas preste atenção, o meu justo, pela sua fé, ele viverá. O justo pela sua fé viverá. O justo é aquele que acredita na palavra de Deus, é aquele que segue a palavra de Deus, é aquele que é justificado através de Jesus Cristo. E nesta época, justificado através da lei de Deus, que seguia a lei do Senhor, e também em Cristo, né, pela fé.
E esta fé é o conhecimento de Deus, é o conhecimento da sua verdade, é o conhecimento da sua palavra, porque ela vem por ouvir esta palavra. E como diz em Jó, no capítulo 34, versículo 3 ou 4, se não me engano, fala que como o paladar prova os alimentos, o ouvido prova as palavras. Essa é a questão de ouvir e de provar e de sentir o sabor da palavra de Deus, que é o que faz com que a fé ela aconteça. E nesse cenário de destruição, nesse cenário de calamidade que se aproximava a nação de Judá, Abacuque então começa agora, ele inicia com uma visão de lamento, uma visão de depressão, uma visão de inquietude, e a partir do momento que Deus o responde, que Deus se mostra a ele tem uma resposta vinda de Deus, a sua perspectiva sobre os acontecimentos começa a mudar. E ele começa a enxergar pela fé, não porque a condição à sua volta ou a circunstância mudou. Preste atenção bem nisso. Abacuque mudou a sua perspectiva com relação à sua própria vida, à sua espiritualidade sobre Deus, não porque a circunstância mudou no momento que ele estava orando ou no momento que Deus o respondeu. Não. Ele acreditou. A palavra de Deus trouxe a Abacuque o conhecimento para que ele fosse tranquilizado, o seu interior se acalmasse diante da fé que o justo deveria viver. E então, por causa do panorama histórico futuro e por causa da revelação de Deus, Abacuque teve paz. Abacuque teve confiança no Senhor. Nós só podemos ter paz e confiança no Senhor quando ouvimos e percebemos a sua palavra com um coração voltado a Ele, sem nos esquecermos que Ele tem um controle de todas as coisas. E para terminar, no capítulo 3, ele então ora ao Senhor e fala: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Ele clama por um avivamento da nação. Ele clama para que a religião judaica voltasse à sua efervescência, voltasse à tona, que esse avivamento no meio dos anos, no meio de tudo isso que iria acontecer, no meio do cativeiro babilônico, no meio do retorno de novo para Jerusalém, que Deus avivasse a sua obra no meio dos anos, não só naquele momento, mas em todo o tempo houvesse um avivamento. E desse deve ser o nosso clamor hoje. Deus, aviva a tua obra. Aviva no meio dos anos, aviva no meio dessa tempestade, aviva no meio desse surto de coronavírus, aviva, Senhor, a tua obra no meio de todos esses problemas, Senhor. Sabemos que a tua volta é iminente, sabemos que o Senhor está retornando, portanto, aviva a tua obra, para que todos cheguem a te conhecer, a te respeitar, a te temer e a se dobrar diante do Senhor. E diante de tudo isso, ele termina o seu livro com uma das mais esplendorosas poesias e orações que nós vemos na Bíblia. No versículo 17 ele fala: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Preste atenção, alguém que chegou quase que desesperado no início do livro, agora no final do livro ele está adorando. Aquele que começou com um lamento, teve uma visão de Deus, uma revelação do Todo-Poderoso, uma revelação do céu, que entendeu que ele deve viver pela fé. Ele termina o seu livro com uma adoração. Não por causa da circunstância, porque a circunstância não mudou. Ao contrário, estava piorando. A nação depois foi para o cativeiro. O templo foi destruído. Nabucodonosor levou o povo todo para lá. Mas no meio desse cenário de guerra e apocalíptico na época de Abacuque,
ele adora ao Senhor porque pela fé ele entendeu o propósito eterno de Deus. Isso é muito importante. Precisamos entender o propósito eterno de Deus no meio do caos, no meio da dificuldade. E mesmo que você continue orando e buscando ao Senhor e a praga não cesse, as coisas não passem, nós devemos entender que Deus tem um propósito eterno, um propósito maior em tudo o que acontece. E nós então vamos descansar no Senhor. E ele fala, olha, mesmo que as coisas continuem no caos, mesmo que a figueira não dê fruto, mesmo que não tenha mantimento, mesmo que as coisas fechem, mesmo que não podemos sair às ruas, vamos trazer para a nossa época, não é? Deus ainda é o Senhor. O Senhor ainda está no controle de todas as coisas. De qualquer forma eu me alegrarei no Senhor. Por quê? Porque o Senhor é a minha força. Não são as coisas, não é a circunstância, não é o governo, não é o trabalho que é a minha força, mas a minha alegria vem do Senhor porque Ele é a minha força. E Ele vai fazer com que eu ande nos lugares altos em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te faça prosperar. Alegre-se no Senhor e procure enxergar o propósito eterno de Deus. Talvez a circunstância ao seu redor não mude de uma hora para outra, mas tenha certeza que Deus controla todas as coisas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.